Olá, boa noite, sejam bem-vindos à live de hoje. A última live da série sobre a saúde mental da mulher. Olá, seja bem-vinda, boa noite. Vamos aguardar a nossa convidada, muito especial. Olá, meus amores chegaram. Que bom ter vocês por aqui. A nossa querida convidada chegou. Val, que bom que você está aqui também. Tá baixo? Deixa eu mexer aqui, vamos ver se melhora. Melhorou o som? Maga, manda um pedido para você participar da live. Boa noite a todos. Como é que tá o som agora? Melhorou? Enquanto a nossa convidada não chega, vou fazer uma introdução aqui para vocês. Aí, chegou o convite. Hoje é a última live da série sobre a saúde mental da mulher. Oi, mulher maravilhosa. Cheguei. Oi, linda, tudo bem? Tudo Deixa eu bem. ajeitar aqui. Tá com a cabeça cortada. Que Tudo bom. bem? O áudio tá bom? Tá A bom. imagem tá boa? Tá tudo bom? Tá tudo bem. E o meu, tá bom para você? O áudio, o pessoal fala se vocês estão nos ouvindo bem. Pra mim tá bom, tô ouvindo bem. Ótimo. As nossas queridas amigas já estão nos prestigiando. Karina, Valéria, muito obrigada pela presença. Então vamos lá, né? Hoje é a última live da série sobre a saúde mental da mulher. Essa série foi inspirada na campanha do Janeiro Branco, que fala sobre a conscientização a respeito da saúde mental, né? E como eu trabalho especificamente com mulheres, então eu pensei em trazer alguns temas importantes e sensíveis que têm relação direta com a promoção da saúde mental da mulher. E nós só poderíamos finalizar, né, essa série de lives com algo tão precioso quanto esse tema, né, que é o privilégio de ser mulher. Não é verdade, Maga? Sim, Ju, eu acompanhei todas as lives, todas trouxeram, né, muita contribuição, assim, para nossa vida, né, como mulher. E, e assim, fechar, né, com esse tema, né, o privilégio de ser mulher, eu acho que vai ser assim, com chave de ouro mesmo, né, como se diz. Então, tem, tem bastante coisa importante, assim, né, que a gente leu, que a gente estudou sobre esse tema, e vai ser muito gostoso poder compartilhar. Com certeza. E numa das primeiras conversas, né, que logo que eu pensei em fazer essa live, logo pensei em chamar Magali, que é uma grande amiga, uma grande psicóloga que também trabalha com mulheres. E aí eu falei, vou chamar a Magali para partilhar comigo essa live tão especial. E conversando, nós então
chegamos ao livro, né? O Privilégio de Ser Mulher. Então, já fica aqui a indicação para você que está nos assistindo e não conhece ainda, né? Fica como indicação. Esse livro é maravilhoso, uma leitura imperdível a respeito desse tema, né? O ser mulher. E aí, né, Maga, a gente conversando sobre o conteúdo do livro, que, assim, é de fato muito impactante, não é mesmo? Sim, bastante. Você gostaria de falar alguma coisa a respeito? A minha, assim, eu fui bastante impactada, assim, né? Em cada tema. A autora, acho que ela é belga, morou na Alemanha, né? Uma coisa assim. E ela traçou, assim, todo um histórico, né? De conceitos, né? Sobre o universo feminino. Então, ela foi trazendo toda a parte histórica, ela foi introduzindo o assunto com a parte histórica, né, o que pensadores falaram, né, a respeito do sexo feminino, a respeito das mulheres, né, e aí ela foi traçando um paralelo, né, é muito interessante, não vou ficar dando spoiler aqui, porque eu acho que vale muito a pena A leitura. as mulheres, né, lerem, não só as mulheres, porque tem essa parte histórica, né, que eu acho que é muito interessante para os homens também, Com né, para certeza. saberem, né, e foi interessante porque eu até comecei a ler o livro A Caminho de São Paulo e eu fui compartilhando com meu marido as coisas que eu estava lendo, né, contando para ele, né, o que ela vinha falando assim no livro. Então ele realmente ele traz para nós é, um novo olhar que não é novo, Sim, né? Mas que para o mundo que a gente vive, né? Por todas as modernidades que a gente tem, por toda a pressa que nós temos, né? Nesse século, nós deixamos passar, né? A gente deixa de observar, né? Então vai se perdendo, deixa né? de Então é um observar, chamado, sim, deixa de observar e deixa de considerar, né? É, é, sim, é deixado de lado, é deixado de fora mesmo, né? Como se sim, esse conhecimento fosse algo ultrapassado, né? E aí, é, olha só, a Fernanda, nossa colega, entrou também. Fer, obrigada pela presença. Então, quando a gente lê o livro Privilégio de Ser Mulher, né, de fato, é muito impactante e nos faz reconhecer, né, nos faz reconhecer em nós a nossa própria identidade, né, recorda-nos da nossa essência, aquilo no qual nós fomos chamadas a ser, né? Então, eu acho bastante interessante o título mesmo, né, o privilégio de ser mulher, né? Que é o que mais falta atualmente, né? O ser. Então, a gente acaba sendo usurpada, roubada a todo instante com afazeres, com preocupações, com atividades, com estereótipos que muitas vezes nos são impostos, né? De todas as formas. E nisso a gente esquece de ser, né? A gente esquece de fato nos reconhecer naquilo que nós somos, né? E poder de fato fazer as nossas escolhas, né? No que diz respeito à nossa vocação, né? No que diz respeito ao nosso trabalho, no que diz respeito aos nossos valores, né? Que são tão importantes, né? Os valores são inegociáveis. Muitas vezes isso acaba ficando em segundo plano. Por quê? Porque nós acabamos esquecendo de que isso, né, faz parte de um chamado a ser, né? E aí o livro então nos traz essa redescoberta do ser mulher,
né? E aí você trouxe a questão da história, né, Maga, que ela traz, que ela aborda de uma maneira muito sucinta, muito simples, uma linguagem muito fácil, né, da gente entender Bem fácil. o quanto hoje, né, a mulher está em alta, né, o tema mulher é trazido constantemente em todas as instâncias culturais, etc., principalmente colocando um foco no sentido de que nos séculos passados, na história da humanidade, como se a mulher ela tivesse sido desprezada, desconsiderada, que ela estivesse à margem da civilização, né? Então coloca-se um foco sobre isso. E aí, como se o nosso tempo, então, fosse o tempo da grande vitória da mulher, né? No sentido de que não, agora nós vamos provar, né? E nós vamos ocupar de fato o nosso lugar, né? Como se nós nunca estivéssemos no lugar devido, não é, Maga? Isso, E isso. aí se traz a ideia então da mulher como, olha, a mulher precisa brilhar agora, né? Precisa acontecer, né? E aí entra a questão das intenções, né? De todo esse movimento que está sendo trazido e tem crescido, né, Mag? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Isso. É, sem entrar em searas, né, Ju, assim, difíceis, e não é nem o nosso intuito Objetivo, aqui, né, não é nosso objetivo de forma alguma, mas é realmente trazer uma reflexão, assim, né, um outro olhar, né, eu não vou chamar de novo olhar, né, só um outro olhar, né, porque não é novo, né, então, assim, o tema, né, que vem trazido, a intenção, né, por trás, né, das coisas que a gente ouve, assim, nós somos filhas desse tempo, sim, né? Então, assim, todas as coisas que a gente sempre ouviu, né, sobre a mulher, sobre esse desbravar, não é algo assim que é de agora. Agora está mais intenso, né? Mas sempre houve, né? A gente sempre ouviu, né, sobre isso. Então, assim, trazendo para a gente a intenção é de força, né, de resgatar a dignidade, né, a humanidade da mulher, a competência, a inteligência, né, um método que às vezes traz uma certa confusão, né, assim, a forma, né, ao invés de elucidar, né, para a gente, né, o que é essa mulher, quem é a mulher desse tempo, né, são vários o que temos que fazer, o que temos que ser, deveríamos ser, né, e aí, né, diante de tantas, tenho o que, preciso fazer, preciso disso, preciso daquilo, né? Até o Silas, né, bem colocou isso ontem, né? Gera uma culpa, né, gigantesca, sim. né? Então, E uma toda culpa, a. pode falar, pode falar. Pode falar, Ju, da Né, culpa. essa questão da É culpa que que eu ia você falar. apontou, achei que é bem interessante, porque a gente vê isso na nossa atuação clínica, muitas vezes uma culpa que não se sabe dar o nome, de onde vem, né? Isso. E é justamente disso que nós estamos falando aqui, né? É para isso que foi trazido esse tema, trazido essa live, né? Para trazer, né, à luz, de fato, a essência da mulher, né? E como você disse, né, a intenção muitas vezes dos métodos e movimentos que estão acontecendo nesse tempo, né? Tem uma certa boa intenção, né? Vamos dizer até superficial, mas que tem trazido mais confusão, né?
Por que confusão? Porque acaba abafando o ser mulher, acaba abafando a essência da feminilidade, né? Isso. Como se isso fosse o problema, como se o ser mulher fosse o problema. Então, olha, o ser mulher de toda a história da humanidade só serviu para escravizar as mulheres, tirar a dignidade, colocá-las como incompetentes, como fora da civilização. Não, não, isso não serve. Então vamos redescobrir uma nova mulher, né? Então está querendo trazer um novo conceito de mulher. E nisso acaba abafando a essência da mulher e tem trazido e causado muitas doenças, né? Doenças da alma, doenças psíquicas, que é o nosso trabalho que a gente vê acontecendo na nossa clínica, né? Essas mulheres recheadas de angústias, culpas que não sabem nomear e que tem a ver com a perda da própria essência. Isso. Ou muitas vezes não conseguisse estar realmente ali naquela realidade que lhe cabe, né, naquele momento, de muitas vezes ir contra a sua própria natureza, né, isso Silas até trouxe ontem com uma citação da Edith Stein, né, que ela diz: existe uma vocação natural, e toda vez que a mulher ela vai contra a sua natureza, além da culpa, né, pode gerar o adoecimento. É a ansiedade, é a depressão, é o pânico, né? São os vários transtornos que vão aparecendo, né, para a gente, né, para os nossos colegas, assim. Então, o que a gente queria falar hoje aqui é sobre essas características, né? Qual é a essência? O que permeia a essência, né, da mulher, né? Para que a gente, né, possa colocar assim, trazer um pouquinho talvez de luz, né, desse olhar, assim, pôr um pouco de luz realmente nas coisas, porque eu falo muito sobre escolhas, né? Nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Sim. Então, se instalar, né, dentro da escolha que foi feita, né, de acordo com a sua possibilidade daquele momento presente que está vivendo, né, é o que nos ajuda, assim, né, a ter tranquilidade, né, de dizer, olha, é um momento, né. Eu tenho uma coach que eu gosto muito, que ela costuma falar assim, é, é, ela é coach de empreendedoras, e ela fala assim, filho pequeno, projeto pequeno, Uhum. né? Então, assim, para as mulheres, né, não pensarem grandiosamente, né, no momento em que a Não, escolha da vida familiar, em que não né, que ela cabe. fez uma escolha da vida familiar, não cabe. Então vamos fazer o que cabe. E até você citou isso na live, acho que foi ontem. Quantas empreendedoras mães, né, vêm aparecendo, vêm crescendo, né? Justamente por isso, né? Tem mães, por exemplo, que viraram laceiras. Teve filha, aprendeu a fazer laço, Sim. né? Uhum. Entendeu? Então, assim, tem muitas coisas, mas não vamos ficar divagando aqui, senão me puxa, porque senão eu divago. Eu venho trazendo exemplos aí divago. E aí, o tema justamente da qual é a essência da mulher, né? Quais são essas características que têm sido tão deixadas de lado e até mesmo discriminadas, né? De uma maneira, olha, isso não serve para a mulher, né?
E justamente esse não serve para a mulher, né, que vai totalmente contrário à sua natureza. E é o que tem adoecido tantas mulheres, né? E a primeira dessas características é a feminilidade, né, Maga? Sim, a feminilidade, né? Então, o que é essa feminilidade, né? Na verdade, é um combo, né, Ju? É. Porque são muitas coisas envolvidas. Mas vamos lá, gente. Como bom melancólico, eu fiz minhas anotações aqui para não perder nada. Então, vamos lá. Dentro da feminilidade, a gente tem que lembrar da capacidade de sentir empatia, né, da mulher. Isso é algo que é característico, né? Então, a mulher, ela está sempre, é, ela tem como natureza estar aberta ao outro. Né? Até a Ju lembrou, né, no nosso estudo, sobre um estudo que fizeram com bebês, né? Existe um estudo desse, que as meninas, né, Ju, quando olhavam rosto de pessoas, tinham já uma propensão, uma inclinação, tinham todo um interesse já ali, né? E quando era objeto, não tinha assim tanta interação, né? E os meninos já são mais propensos, né, aos objetos do que as pessoas, né? Então, assim, isso, gente, não é uma máxima, né? Assim, obviamente, né, tem aí mulheres, né, que têm também esse outro olhar, né, mais para o objeto, mas dentro tem toda uma construção também dentro do próprio meio, do ambiente, da profissão que escolheu, né, tem várias, são muitas variáveis, né, mas aqui a gente quer falar, né, só realmente da essência daquilo que a autora traz para a gente. A mulher, na sua essência, ela tem já uma beleza, né? Ela é bela na essência. Ela tem uma ternura, ela tem uma delicadeza, né? Ela tem uma fragilidade, né? Então, assim, e aí a fragilidade em si, né? Ela, ela é algo assim que traz um certo mistério, né? Então, assim, muitas vezes é nessa fragilidade que a mulher às vezes consegue articular coisas, né? Resolver coisas, resolver situações, né? E também é onde está a força da mulher, É um paradoxo, né? né, Maga? É É, um é, paradoxo, né? E aí a gente pode trazer aquele versículo tão famoso, né? Quando sou fraco é que sou forte. Isso se aplica muito bem, isso, né, nas mulheres, quando elas reconhecem a isso, força da fragilidade, né? O que que é essa fragilidade da isso, mulher, né? É nada mais do que uma delicadeza, né? Às vezes a gente confunde a delicadeza da mulher como se fosse aquela coisa da princesinha somente, né? Mas não é só isso, é a sutileza, né? Como você trouxe muito bem, o mistério que envolve a mulher, né? E essa mulher, quando ela se dá conta do poder da fragilidade, muitas vezes, às vezes ela pode até se perder nisso, né, Maga? Ela pode, ela pode sim, usar isso como algo malicioso, até mesmo como sedutivo, né? Ela pode usar isso isso, também, é, ela pode rejeitar essa fragilidade, essa delicadeza, querendo ser autossuficiente, querendo provar que é autossuficiente, se tornando então uma ditadora, né? E aí ela sofre e faz aqueles que estão próximos sofrerem também por conta da sua rigidez e da sua insensatez, né? Então, isso. veja, pode falar, pode falar. É tomar um cuidado, né, Ju, para esses movimentos pendulares, Sim, né? perfeito. Ou é tudo para um lado, ou é tudo para o outro, né? Então, assim, é, é,
com essa delicadeza, né, a mulher ela tem na sua essência a capacidade de harmonizar as coisas, né, de apaziguar, de harmonizar, de trazer. Não é um equilíbrio, não é bem um equilíbrio, porque a vida ela é movimento, Sim. né? Então, assim, é tomar cuidado, assim, para não entrar nos extremos, né? Essas coisas polares, assim, polarizadas, né? Porque a vida, ela é movimento. Então, assim, ora, uma determinada área da vida vai requerer um pouco mais de atenção. Sim. Ora, vai ser outro, né? E essa delicadeza, essa ternura, né, faz com que ela olhe para isso, né, com uma certa, um certo acolhimento, né? Sim, a fragilidade, Desse, né? A consciência da fragilidade, né? Ela nos faz capaz de uma maior piedade e compaixão. Essa é a isso, nossa maior característica enquanto mulheres, né? Você falou logo no começo a respeito da feminilidade, da capacidade de empatia, de ser mais receptiva, de ser mais sensível ao sim, pessoal do que ao impessoal. Isso provém da consciência da própria fragilidade. A partir do momento que eu tenho essa consciência, então eu consigo me colocar no lugar do outro, né? E eu me torno forte para o outro. O problema é quando a mulher isso, quer pegar somente para si, né? Ah, eu tenho que dar conta, eu sou forte, eu dou conta sozinha, eu faço as coisas, eu sou autossuficiente. E aí, quando ela egoisticamente se prende, se fecha ao outro, ela adoece. Porque a essência da mulher exatamente, é o movimento, é o cuidar e sacrificar. Isso é natural da mulher. O sacrifício, né? Nossa, mas como assim sacrifício? Né? Uma das características que a gente comentou que é muito bonito, né? E é a gestação. A mulher ela é chamada a maternar, a ser mãe. Mas não é isso, somente uma maternidade biológica, né? Também, mas não só, né? E o que seria esse gestar? O que seria essa maternidade? Né? Ela se restringe em três. Aliás, ela pode ser definida de três maneiras, de três formas: no acolhimento, na transformação e no envio. Né? Então vamos pensar numa mãezinha mesmo, né, Maga? uhum, Uma mãezinha isso, que engravidou, ela acolhe aquele bebê. Ali, esse bebê sofre uma série de transformações. E então, esse bebê nasce, ela expulsa esse bebê, né? Ela envia ao mundo esse bebê. Então, isso é o maternar, né? E essa mulher, ela vai fazer isso de diversas maneiras na vida dela, não só no âmbito biológico, né? Nós, como psicólogas, o tempo todo fazemos isso com nossos clientes, é, né? é Há isso, um certo tempo atrás, eu dizia que o meu consultório era um útero materno, né? Em que eu acolhia, eu ajudava nessa transformação e depois eu enviava, né, esse cliente depois desse período de cuidado, de transformação, ele estava pronto para ser enviado ao mundo e cumprir ali calma, a sua missão, né? Então a mulher ela faz isso o tempo todo no seu trabalho, com seu esposo, com seus filhos, né? E aí que entra também um ponto importante a ser tomado cuidado, né, aos maridos, né, uma das coisas que a gente gostaria de chamar a atenção aos maridos que estão nos escutando, né, ou as mulheres que estão aqui depois
né, pode estar conversando com o marido sobre isso, né? Porque a mulher, ela tende, né, a levar o mundo, a carregar o mundo. Então, sempre que chega um Sim, problema, sempre que chega alguém pedindo socorro, né, essa mulher, ela quer o quê? Acolher, ela pega para si aquilo. E ela quer, de alguma forma, transformar aquela situação, né? Então, se percebe como isso, né, realmente acontece em todos os âmbitos. E às vezes os esposos, não tendo tanta consciência disso, né, Maga, acabam partilhando. Veja só, não estou dizendo que os esposos não devem compartilhar com as suas esposas, né, de maneira alguma. isso. Mas entender muitas vezes o movimento que essa mulher tem a partir dessa informação, né? Que às vezes esse marido fala só num desabafo, mas essa mulher, ela vai tomar para si aquela situação. Ela vai assumir para si aquela responsabilidade de fazer algo a respeito. Não é, Maga? Isso. E isso não só no âmbito conjugal, mas a gente pode observar isso também, Ju, até com outras mulheres, né? Sim. Com amigas, assim, que às vezes não consegue fazer o acolhimento. Porque às vezes a mulher, ela busca uma amiga, busca alguém, né, para partilhar algo, e ela precisa daquele momento de escuta apenas, de acolhimento, alguém que esteja ali, uma presença, sabe? Ali, ouvindo o que ela tem a dizer, né, sem julgamento, né? Sem ficar pensando assim, ai, mas eu também já vivi isso. Ah, mas isso, né? De, pode diminuir, pode já ter ali um pré-julgamento, Uhum. né? Não, sacode a poeira, vamos dar a volta por cima disso aí, né? Então, assim, a gente também precisa tomar cuidado entre nós, mulheres, né? Porque se à medida que a gente vai se perdendo desse acolhimento, a gente faz isso com todas as pessoas. A gente deixa de acolher, né? Toda e Exatamente. qualquer pessoa, Sim. né? E quando a gente deixa de acolher? Quando a gente perde a consciência dessa natureza, Sim, dessa essência. Né? E o que tem acontecido, né? Por que tem acontecido? Por conta da imaturidade, né? As mulheres têm amadurecido tardiamente, assim como os homens também, né? E ficam ali paralisadas, né? E incapazes de fazer esse movimento para o outro, né? De que, eu não tenho que me sacrificar, não, eu tenho que ser feliz, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha vida, e ficar ali sentada no trono da isso. rainha, né? Com a mão estendida, porque todos devem servi-la, né? Esperando que a própria vida lhe traga as respostas, né? E não é nada disso, né? A realização da É o mulher se contrário, dá no serviço, no no serviço. cuidar. E isso Isso. e esse retorno, né? Porque o que acontece muitas vezes dessa expectativa de ser cuidada, né? Às vezes ela quer obrigar o cuidado, né? E o amor não se obriga. O amor é gratuito. Exatamente. Só que o amor constrange, né, Maga? Então, Exatamente. quando eu amo, não tem como. A consequência é o amor retornar, né? Talvez não da forma como a gente muitas vezes espera, porque daí entra no imaginário, nas expectativas, na imaturidade. Mas esse amor retorna, o amor constrange. Então, quando eu dou, quando eu estou disponível para o outro, quando eu me sacrifico pelo outro, não esperando em receber nada em troca, né? Mas apenas em exercer aquilo pelo qual eu sou chamada a exercer. Consequentemente, eu serei cuidada também. É natural, né? Essa retribuição. E aí, quando a gente fala em sacrifício, né?
o significado, né, de sacrifício é sacro ofício, né? É o ofício sagrado, né? O trabalho sagrado, Olha só que né? lindo isso. Né? Então, assim, é, escolher a maternidade, por exemplo, né, é, é um sacrifício, Com certeza. né? E assim, é desgastante? Obviamente que sim, né? É exigente? Obviamente que sim. Em todas as fases, cada uma delas, né? Até que você não envie esse filho ao mundo, né? Para Sim, que ele vá andar com as próprias pernas, tomar as próprias decisões, né? E mesmo assim, né? Mesmo ele lá tomando as próprias decisões, às vezes até casado, né? A mãe é sempre mãe, né? Vai estar sempre ali, né? Com o pensamento colocado, o coração colocado, né? E falei de coração e me lembrei, né, de mais uma característica da mulher, né, da essência da mulher. A mulher, ela tem a inteligência dela vem da união da razão com o coração. Então a mulher, ela não pensa só com a razão, com a cabeça, né? O coração vai estar sempre envolvido. Dessa forma, né, ela tem uma compreensão melhor das coisas e do todo. Ela apreende mais e melhor o seu entorno, né? Porque tem ali, né, um olhar do coração também, tem um sentir, tem a empatia, né, que a gente falou ali atrás, né, que está totalmente envolvida, né, com o coração, sim, né, de você fazer esse movimento, né, do, de, de estar ali, né, no lugar do outro, né, de estar ali acolhendo, ouvindo. Então, assim, falam, né, assim, a mulher é mais detalhista, ela se preocupa mais com os detalhes, né, com os pormenores, né, então até o Silas falou isso ontem, né, o marido, se chegar e tiver um miojo, ele vai comer, né, verdade. então assim, não tá muito, olha, é isso aqui que deu hoje, né, e quantas vezes não acontece, né, hoje é um cachorro quente, tá tudo certo, né, Sim, mas é da natureza mesmo da mulher tomar conta desses pequenos detalhes, né? Vai receber alguém, né? A mulher pensa em como receber, como arrumar a mesa, o que vai servir, né? Se vai dormir, como vai dormir, né? Tem toda esse olhar e essa preocupação, né, da mulher, né, para os pequenos detalhes, né? E que são muito importantes, e assim. não são só pequenos detalhes, né? São pequenos detalhes cheios de sentido. Porque ela não se preocupa somente com os pequenos detalhes, ela se preocupa porque para ela tem um sentido muito grande. Não é só arrumar a mesa, né, para receber bem a visita. Tem um porquê disso, tem um para quê, né? Tem algo que vai além, que é justamente a razão e o coração. Então ela pensa, olha, de fato, eu preciso ter tantos talheres na mesa. Mas não são só os tantos talheres, tem o coração envolvido também, né? E aí ela É, vai, ela se doa nisso. Ela quer dar o melhor, oferecer o melhor. Por quê? Porque ela quer acolher da melhor forma possível. Vê como tudo chama para a essência. é, é, Acolher, transformar e enviar, enviar, né? exatamente. Essa é a essência da mulher, né? E quando essa mulher ela se perde nisso, ela não se reconhece nisso, ela adoece. Ela adoece porque ela está fora do seu lugar.
sim. Se perde dos próprios valores, né, Ju? Que é o que Daqueles princípios, né? o Silas comentou a respeito da carreira. Ah, então como é que eu vou escolher a minha carreira? Quais são os seus valores inegociáveis? Né? Quando a Sim, mulher, de alguma forma, e veja, gente, a gente está falando aqui até mesmo de um ideal, né? Na nossa vida, né? A nossa vida não vive dentro de um ideal, né? Terão diversos momentos em que nós teremos esses conflitos, né? Nem sempre a gente vai poder estar trabalhando, né, e conciliando com a maternidade, assim como a gente estava dizendo ontem, muitas vezes sacrifícios terão que ser feitos. Às vezes, nossos valores mais caros são sacrificados para um bem maior. E é esse que é o ponto principal. É esse para quê. Para a mulher, isso é essencial. Isso é, de fato, necessidade. Entender o para quê. Para que eu estou lavando essa louça? Para que ou para quem eu estou cozinhando? Para que eu trabalho? Né? Como eu falei com a Andressa lá na primeira live sobre rotina, né? Na história dela, ela precisou trabalhar porque ela era sozinha, ela e a filha. Então ela precisou sim, sacrificar aqueles primeiros anos da filha dela, né? De se ausentar de momentos tão especiais, mas tinha um para quê. E ela foi, né, se programando, se projetando de maneira que ela pudesse um dia, né, recuperar de alguma forma ou viver de uma forma diferente, porque ela sempre teve esse para quê em conjunto. Então ela não se lamentava porque ela não estava trabalhando e não estava com a filha. Ela sabia o porquê, o motivo, o sentido daquilo. Né? E é isso que a sim. mulher precisa ter sempre diante dos próprios olhos, né? O sentido das coisas. E é isso. E às vezes, Ju, por exemplo, né, no caso que a Andressa colocou, ela precisou trabalhar, né? Na minha vida, eu parei de trabalhar, né, no corporativo, né? E aí quis ficar em casa, maternando, né? Um privilégio gigantesco, Sim. né? Mas que num dado momento, uma parte desse tempo, existia uma coisa daquilo que a Lúcia falou ontem. Mas você vai ficar fora do mercado? Como que vai ser isso? Né? Mas assim, e lidar com essa dúvida, né? Lidar com essa, com a culpa também de não estar trabalhando fora de casa, né? De ter de ser CLT, de ter, de ser autônoma, né? É, é, e aí, assim, quando eu me instalei na realidade, na minha realidade, que eu entendi o tamanho do privilégio do que eu estava vivendo, da possibilidade, né, de estar para os meus filhos, para a casa, para o meu marido, tudo mudou. Tudo mudou, né? Os sentimentos mudaram, a disposição para a rotina dessa dona de casa mudou, né? E aí eu fui plantar outra coisa, né? Porque eu sempre tive o desejo da clínica, Uhum. né? Mas esse, né, foi um processo, né? Desse receber aquele momento, ficar ali, né? Transformando, gestando esse projeto que um dia viria, Sim. né? Então ter essa paciência que é algo que né, da mulher, porque É só de da você mulher, pensar sim. em ficar 9 meses, né? E passamos por muitas coisas numa gestação, Sim. né? Desde enjoos, né? Às vezes a coisas mais sérias que requer que a mulher fique
deitada, acamada mesmo, para poder segurar aquela criança, né? Então, olha que exercício, né, de paciência, de acolhimento, de aceitação, né? Então, tudo isso é do feminino, Sim. né? Tudo isso é do feminino. E isso Né? está em Então, cada uma das mulheres. é na nossa Hoje, essência. hoje existem mulheres que falam, não, de jeito nenhum. Mas está lá sim. E quando essas mulheres, de fato, reconhecem em si esse movimento, né? Quando elas reconhecem, é uma libertação. Elas se sentem verdadeiramente livres, porque a partir dali elas vão poder viver de fato quem elas são, quem elas foram chamadas a ser. E a Isso, verdadeira felicidade consiste, né, em viver aquilo que nós fomos chamadas a ser, a cumprir na nossa vida, né, aquilo que nos foi dado como missão. E veja, isso implica, né, em diversos obstáculos, problemas, dificuldades, sofrimentos, né? Ou seja, felicidade não é ausência de problemas, não é ausência de angústia, não é ausência de dificuldade, de sofrimento. Muito pelo contrário. É através de todas essas questões, né, que todo mundo, todas nós vivenciamos de modo particular, né, que sim, nós podemos nos tornar aquilo que nós somos chamadas a ser. isso. A Lu está É fazendo isso. uma contribuição aqui. A sociedade que diz Ai, respeitar a escolha da mulher quer determinar o que ela deve ser e fazer. Por isso, a decisão cabe a ela e a quem quiser inserir no processo da decisão. Né? E é justamente isso. A mulher ela será profundamente infeliz, né? Quando é imposto a ela, quando não se dá de fato a liberdade dela decidir, né, as escolhas que ela gostaria de tomar a partir desses valores inegociáveis. isso. Né? É porque precisa ter uma consciência, né, Ju, Sim. para fazer a escolha, né? E esse é um ponto Porque, importante. A consciência. né, Como ter consciência, né? Como ter. Né? Um ponto importante que a gente não pode deixar de colocar. Que todas as mulheres necessitam de orientação. Né? Como você disse perfeitamente. Né? A mulher, ela precisa ser escutada. Ela precisa ser acolhida. Tanto quanto ela acolhe, ela também é gerada e gestada. Porque ela não é, né, somente Deus é o criador, isso, né? Nós somos isso, cooperadoras, co-criadoras, né? Deus permite que nós participemos de certa forma dessa geração, mas nós não somos Deus, nós isso, somos criaturas também, e tanto quanto qualquer outra pessoa, nós precisamos também ser gestadas, também precisamos ser acolhidas, também precisamos passar pela transformação. Né? E por isso a mulher precisa de orientação, mas não é qualquer orientação. É ser orientada por uma personalidade que seja capaz de fato a ajudar a se ordenar. Né? E antigamente era tão comum as mulheres sábias, né? As mulheres sábias, né? Que eram isso. procuradas justamente para oferecer, né, essa orientação. É. Então, Tem um filme maravilhoso que eu lembrei agora, que fala exatamente disso, que é aquele filme Coxa de Retalhos. não conheço. Você já assistiu? Não. É sensacional, né? Porque ele se trata disso, né? São várias mulheres que se unem para fazer uma colcha para presentear a sobrinha neta de uma delas que ia se casar.
e que estava fazendo mestrado e foi ficar lá uns dias e tal. E aí o filme se dá em torno dessa reunião de mulheres que é na casa de uma, né? E ali elas vão partilhando a vida, Olha só. sabe? Todas as coisas que aconteceram na vida dela, cada uma contando a tua história, né? Elas são amigas, então uma conhecia a história da outra. Então, assim, e de certo modo, essa experiência com a menina ali, com aquela jovem que estava em dúvida se casaria ou não com aquele namorado e tal, ela acaba se decidindo, né? Então, assim, essa assembleia de vozes ali, de histórias, né, de certo modo, né, ajudaram ela a tomar consciência de algumas coisas e fazer a melhor escolha, Olha só. né? É muito bonito, assiste. Com certeza. Tem, acho que tem na Netflix. Assiste lá, porque é muito bacana, né? Que é isso. A mulher, ela precisa de uma rede mesmo, de ter, né, além da rede de apoio que a gente, né, você já falou muito bem nas outras lives, né, é ter realmente essa personalidade ou essas personalidades, né, que aí, sim, tem várias possibilidades, né, Ju, desde da própria psicoterapia, né, que pode ser, Sim, né, é um lugar de ajuda, de escuta, de acolhimento, sim, né, a, de acordo com a religião, né, existem as direções espirituais, sim. né, muitas vezes feito por um sacerdote, né, onde também tem essa escuta, esse acolhimento, esse direcionamento, né, então, assim, existe, né, existe. A gente precisa procurar e precisamos estar atentas, né? A gente já falou um pouquinho assim dessa coisa do detalhe, né? É estarmos atentas, né? Essa pressa desse mundo, desse tempo que a gente vive, nos tira muitas vezes a atenção Sim. A atenção do essencial, do essencial, da essência, exato. né? E aí leva a gente para as coisas superficiais. E a mulher não é superficial. A Não, mulher é chamada para algo maior. é para fazer um mergulho muitas vezes interno, né? Sim, Esse é o chamado, né? Para fazer esse mergulho, né? De se entender, de se compreender, né? E aí eu volto para a gestação de novo, né? Que é uma experiência, né? Que muitas mulheres vivem. A gente já falou aqui que não é só essa gestação, né? biológica. Biológica, né? Mas a gente vê assim, às vezes eu já ouvi assim, ai, eu tô mais lenta com a gestação, eu não tô meu ritmo mudou, né? É porque a energia, o olhar ali, ó, tá te chamando, né, para cuidar daquele outro ser, né? Sim, Então, e isso, quantas profissões, né, não tem, né, que é esse olhar. Outro dia eu ouvi uma enfermeira falando, né? A pessoa perguntou assim, o entrevistador perguntou, mas o que te levou, né, a fazer esse trabalho, né? Ela falou, olha, é tão gratificante cuidar, ir lá todo dia, ver se a pessoa está melhor, medicar, acompanhar o processo dela, animá-la, né? E aí, quando ela se recupera, uma alegria tão grande, né? Então, você vê, né? é, Tá aí o acolhimento, sim, né? A transformação, né? O envio, tá aí, sim. né?
são inúmeras possibilidades, assim, né, de ter esse movimento interno na mulher. Muito bem. Então, a live hoje teve o objetivo, né, de trazer, né, a luz novamente a respeito, trazer a consciência das mulheres, né, que a essência da mulher, né, perpassa por esse sacrifício de amor, né, que esse sacro ofício de servir, de estar, né, atenta aos detalhes, né, aos detalhes não materiais, mas os detalhes, né, transcendentes, aquilo que de fato tem o sentido maior. É esse o verdadeiro chamado da mulher, né? Ela exercer a sua maternidade. Exercer, o padre Paulo Ricardo fala muito isso, né? Toda mulher madura é mãe. Né? Ele fala assim, toda mulher madura é mãe. Quer dizer, não é chamada a ser mãe, não, é mãe. Então, uma mulher madura é mãe. Esse maternar, né? Não tem como a mulher escapar disso. Por mais que ideologias, pensamentos, filosofias, né, tragam isso como uma escravidão da mulher, né? Ai, a mulher tem que ficar ali à disposição e a vida passa lá do lado de fora da janela e ela está perdendo tempo, né? Não, ela está realizando aquilo de mais precioso, de mais primordial, que é acolher, transformar um ser, né? Ser participante nessa criação. Isso em casa e também, né, em todos os ambientes em que ela está. Isso. Né? E aqui, e assim, para não ser um pouco redundante, né? Mas é para ficar claro mesmo, né? A gente falou, pode ser biológico, mas pode ser espiritual, né? Porque há mulheres que não tiveram, né, a possibilidade de gestar, né? Sim. Mas se ela olhar ao redor, Ela vai perceber que ela é mãe. ela vai perceber que ela é, em outras situações, em outros aspectos da vida, às vezes na profissão que escolheu, que nem percebeu, né? Sim. Mas tá lá, a essência tá lá. E é realmente um chamado, né? À medida que a gente vai se conectando com isso, as coisas elas deixam de ser um fardo, Sim. né? Porque trazendo assim as suas 3 lives anteriores, né? Fazer a rotina, como a Andressa bem colocou, ela nos deixa livre. Você pensa que você está sendo aprisionada, mas é o contrário, né? Então, tem aquela música, né, do Legião Urbana que fala disciplina é liberdade, e é verdade. Né? Disciplina é liberdade. Né? A organização, a ordem, né? Faz isso. A, a, a outra live sobre organização alimentar, né? Alimentar é da essência da mulher, né? Ela nutre, né? O filho ali logo que nasce, né? Então, assim, pensar nisso, olhar para isso, né? Criar estratégias. Usar a inteligência que une a razão e o coração, né? Para criar estratégias para Isso. viabilizar, né, essa rotina. E você quer ambiente mais transformador e alquímico do que a cozinha? Sim. Né? Onde você recebe ali algo bruto e você vai transformar aquilo numa refeição, né?
em algo gostoso, prazeroso, né, que desperte, né, todos os sentidos ali das pessoas, né, da família, seja de quem for. Então, e aí, né, ontem, né, que veio também ali uma contribuição, né, incrível ali, né, de acolher as mudanças que nos acontecem, que Como não estão no aprendiz, nosso não está no nosso controle, né? Então, assim, desenvolver esse olhar, né, paciencioso para as coisas, né? Então, assim, às vezes você tem um plano, como a Lúcia colocou, de um plano. De repente, esse plano, né, não deixou de desapareceu. existir, desapareceu. E o que que eu faço agora, né? Então, assim, olha, se você enfrentar, né, você vai trazer sofrimento, rigidez, insensatez, né, que a gente já colocou. Se você acolher, você pode fazer daquele limão uma bela de uma limonada. Se você acolher, olha só, você vai transformar aquela situação e o novo vai acontecer, Vai acontecer. É né? isso. Por quê? Porque a essência da mulher não muda, né? A essência é sempre a mesma, onde quer que nós estejamos. Então, no caso da Lúcia, que estava ali, né, numa situação, tinha planos, etc., e aquilo foi encerrado por diversos motivos, por motivos maiores, e ela foi chamada a uma nova realidade. Só que o essencial, a base estava ali, que era maternar. Isso. Ela aplicava o essencial à maternidade ali onde ela trabalhava, e de repente ela foi chamada a aplicar a maternidade num outro contexto. Mas a base é a mesma. E quando a mulher se dá conta disso, que é para isso, né, que ela é chamada, não importa a circunstância, não importa onde, né? E aí, lembra que a gente falou também que o amor não se obriga, né? O resultado ele vem naturalmente. Quando eu entendo isso, quando eu me entrego a essa circunstância com responsabilidade, obviamente, né? Sim. Não que não haverá angústia, sofrimento, indecisão, insegurança, porque nós somos imperfeitos, né? Mas quando de fato a gente consegue reencontrar essa essência dentro da circunstância em que nós estamos, a mulher tende a se ordenar. E aí as coisas começam a dar frutos naturalmente. E aí isso é o reconhecimento da dependência também, né, Gil? Sim, Né? É quando você se reconhece dependente de algo maior, né? exatamente. Exatamente. Então, e esse reconhecimento traz tranquilidade, traz aceitação, Sim. né? Traz uma paz mesmo, né? De que aquilo ali o melhor, né? Que tem para você naquele momento. Não que aquilo seja o melhor, mas que eu posso fazer o melhor dentro daquela circunstância, sempre. Isso, é, Não importa a circunstância, né? Como diz Viktor Frankl, nós somos chamados, né, a fazer sempre o nosso melhor, né? Eu sempre sou chamada a exercer a minha liberdade ali. Então, a circunstância ela se apresenta e quando eu tenho consciência do meu ser, eu vou exercer esse ser livremente. e aí não importa o entorno, né, Ju?
Não importa o que está sendo dito, né? A sociedade, né? Daí não importa, porque aí Não impacta você mais, não impacta não mais, impacta mais. Exatamente, não impacta mais. né? Não impacta, porque aí eu sei que eu estou sendo, Uhum, né? E aí não são as vozes externas, essas vozes não irão me confundir mais, né? é isso E mesmo. isso não tem a ver com uma intransigência, com uma teimosia, é diferente, porque é algo que dá paz, de fato. Quando você age pela sua essência, quando você age de fato pelo motivo maior do qual você é chamada, você tem paz, tem tranquilidade. Quando eu sou intransigente, quando eu simplesmente estou sendo orgulhosa ou teimosa, eu não tenho paz. Eu adoeço. É isso. Por isso que a mulher precisa ter personalidades maduras, né, por perto, para que ajudem a iluminar essa consciência, né? A mulher precisa dessa rede de apoio. Mas olha, não sei com quem, né? Sempre tem aquela pessoa que você se recorda daquele momento mais sensível. Talvez uma pessoa que você não fale há anos, mas você sabe que aquela pessoa de fato pode te ajudar. É esse tipo de personalidade que a gente está dizendo, né? Uhum, E não é uma ajuda simplesmente material, é uma ajuda de ordenação interna, né? Ah, mas eu não sei, né, como fazer. Olha, existem profissionais, né, como a gente trabalha, né, Magali, como psicoterapeutas, como psicólogos. sim, Esse é o nosso trabalho. E mesmo assim, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Porque nós sabemos, né, que é a personalidade do terapeuta que de fato vai intervir, que vai curar. Não é tanto a técnica, mas é a nossa personalidade. E aí é o nosso compromisso de estar sempre buscando esse crescimento, esse amadurecimento, esse aprofundamento, né? Buscando estar de fato, de ser de fato, né? Cumprir de fato aquilo do qual nós fomos é, chamadas também. é. De ser aquela presença, né, de fato, é que a pessoa precisa, né, e está buscando. Muito Grande bem. responsabilidade, né, Ju? Muita. E é uma E responsabilidade que assim que é muito leve. É gratificante. leve porque é amorosa. É, É é. amorosa. E, e eleva, né? Assim, a gente procura, né? Tá sempre se elevando, né? Elevando os nossos pensamentos, né? Nosso espírito, assim, para que, né, realmente a gente consiga, né? Sempre fazer, né? Esse trabalho, né? Com amor, com acolhimento, com escuta. É isso. Eu acho É que é aí eu, isso. Acho que o que nós pudemos trazer de contribuição nesse momento a respeito desse tema tão maravilhoso, né? E espero que de fato a gente possa ter contribuído aí com as nossas seguidoras, né? Se você gostou, a gente pede que você possa compartilhar essa live. Vai ficar gravada aqui no meu perfil. E aos que ficaram aqui até o final, já vou deixar um aviso. A live ficará gravada e aqueles que comentarem, né, comentarem na postagem da live, receberão um presente via direct. opa, vem coisa boa aí, então. Com certeza. Depois, Ju, é, não sei se você achar interessante colocar o nome do livro depois lá na descrição, Eu né, coloco. da live, acho que é bacana.
eu vou postar ele também, assim, né? E acho que vale a pena, assim, as pessoas lerem, né? É muito simples, ele é um livro é curto, assim, né? De fácil leitura mesmo, e vale muito a pena. A gente pincelou, né? Mas ele tem um aprofundamento aqui, bem importante, né? Para cada uma dessas coisas que a gente foi falando aqui. Kelly, muito Ju, obrigada pela sua obrigada. participação. Todos vocês que ficaram até agora, muito obrigada pela participação. Maga, muito obrigada. Né? Foi um grande Ah, obrigada a prazer você, Ju. ter você aqui É muito hoje. bom falar com você. Muito bom, prazer para mim também. Obrigada a todo mundo que ficou, aos que ainda virão, né, para assistir, né? Então, um grande beijo, Ju, obrigada e conte comigo sempre. E você também, conte comigo sempre. Um grande beijo, gente. Um Boa beijo, amor. noite. Até mais. Boa noite, linda. Bom descanso. Tchau.